localização, que o Ottaviani aborda muito nos seus textos. Então, é nessa linha, nessa perspectiva. Então, no caso do Tocantins, se observou o quê? A matéria-prima, o que era interessante, como é que as alunas poderiam trabalhar isso, exposições são montadas para que elas possam comercializar esse resultado, né, essa arte produzida. Paraíba, com artesanato, que também tem uma parte de alimentos, né? E são comunidades muito carentes. Ali vocês têm, né, a parte de pessoal que trabalha as marisqueiras. E sempre nessa, uma outra proposição do projeto é a elevação da escolaridade. Para que isso seja feito, o que acontece? Alguns institutos ofertam a modalidade EJA, e em outros a gente faz parcerias com as secretarias, seja municipal ou estadual, para elevar essa escolaridade ao mesmo tempo, concomitantemente, em que a gente oferta a profissionalização. Sergipe, do lixo à cidadania. Então, é interessante porque é aplicado com comunidades de catadores, né, com mulheres, e elas transformam o que deveria ir para o lixo em arte. Fortaleza, culinária e turismo, né? E quando a gente fala de turismo, nós estamos também falando daquelas áreas de serem camareiras, né? São áreas que dão suporte e que são super importantes, né? Todo o Nordeste vem se desenvolvendo muito nessa área de turismo, e às vezes a gente não tem uma estrutura adequada, começando pelos serviços mais elementares. Alagoas, o doce sabor de ser. Inclusive, recentemente, a comunidade a qual o projeto atende, ela foi completamente inundada pelas enchentes, não é só no sul do país, né? E, assim, elas perderam praticamente tudo. E tivemos que fazer o mutirão no sentido, pode deixar, na perspectiva de fazermos com que elas pudessem ter o mínimo, né, de recuperar o mínimo das coisas perdidas. Amazonas. Transformação, cidadania e renda, cidadãs que residem nas comunidades de igarapés, e aí a dificuldade, né, pela imensidão do Estado para se trabalhar isso, e também nessa proposição, línguas são ofertadas, né, porque também tendo em vista essa possibilidade de uma ação turística na região. Bahia, um tour em Novos Horizontes, que trabalha essa questão também do turismo, né, em função de toda a potencialidade que a bonita Bahia tem, né, professora Aurina? E também nessa parte de saúde, cuidador de idoso, por exemplo, né? A gente, inclusive, vem acompanhando os índices que mostram o quanto a nossa terceira idade tem aumentado, né? O quanto nós conseguimos viver mais, apesar de ainda sermos um país de terceiro mundo, isso vem aumentando gradativamente, então sempre há necessidade de alguém para cuidar dos nossos idosos. Piauí, de novo, outro com essa concentração nessa linha de vestuário, e aí vocês observam, né, tem a questão dos modelos que elas trabalham, então tudo que, dentro dessa área, logicamente respeitando o nível de entendimento que as alunas possam ter. E o desenvolvido por nós, que é na área de culinária, e nós estabelecemos uma parceria envolvendo o Senar e o Senac, para ofertar o curso que elas escolheram. O projeto lá é desenvolvido na comunidade Chico Mendes, e é o resultado, inclusive, né, quando a gente fala do tripé ensino, pesquisa e extensão, de uma dissertação de mestrado do professor Sérgio Guimarães, que é um professor nosso do campus Recife, e vai dirigir o campus de Caruaru. E, nessa perspectiva, nós fomos constituir as parcerias para que pudéssemos ofertar algo que elas não ficassem desmotivadas em participar, como a professora Rosângela mencionou anteriormente. A preocupação de mantê-las em sala de aula, de mantê-las no projeto. Até porque um dos grandes desafios é esse, em função de que, na hora em que aparece uma faxina ou um trabalho extra para elas, nós temos muito medo de que elas desistam da continuidade aos estudos para que tenham essa fonte de renda em função de compor, e muitas vezes, a base da família no sustento. Então, o que a gente faz, né? Nós desenvolvemos algumas atividades buscando também melhorar a habilidade das alunas. Eu vou mostrar alguns cases nossos que são também replicados muitas vezes em outras instituições. Então, aula de empreendedorismo com personagem de Chico Bento. A gente vai buscar lá através de quadrinhos
essa possibilidade de repassar esses conceitos. A jornada Sebrae, que nós ofertamos aos nossos alunos regulares e também abrimos espaço à participação das mulheres e da comunidade. Porque essa é uma meta, cada vez mais, envolvermos a família, porque dessa forma também compreendemos que elas ficam mais motivadas a continuarem. E também, principalmente, o marido, porque muitos deles estão desempregados. E aí é uma resistência, né, ainda essa questão de a mulher estar empregada, ele desempregado, ou ela passar a ter uma fonte de renda que proporcione um vencimento maior do que o provedor, o antigo provedor da família, né? Alguns paradigmas que ainda vai ser difícil, ainda levaremos alguns anos para quebrarmos. Dia das Crianças, nós temos uma ação anual que convidamos as crianças de comunidades carentes, não apenas a da Chico Mendes, para participar de atividades do IFPE. E, com isso, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer, olha, nós existimos e gostaríamos de contar com vocês como alunos num futuro muito próximo. Então, a gente também leva os filhos, netos, sobrinhos dessas alunas. Teatro, né? Sempre fazemos alguma coisa, canto coral. Ali, na realidade, é uma foto do Circo de Soleil, que as mulheres participaram, a Cida enviou nos ingressos e nós sorteamos com as alunas, numa perspectiva de ofertarmos também sempre esse alimento tão importante à alma, que é a cultura. E elas terem acesso também a bens de consumo, né? Tem um teórico muito interessante, Nestor Canclini, que fala exatamente sobre isso, né? No mundo de realidade tão capitalista como o nosso, o acesso à cidadania muitas vezes se dá através do consumo, né? Ele tem até um livro muito interessante chamado Consumidores e Cidadãos, né? Então, primeiro, nos conceitua como consumidores, só depois, cidadãos. Curso de licores, uma parceria também com a Universidade Federal Rural do Estado, que possibilita também que elas tenham uma outra fonte de renda mais imediata, ao lado um outro de reaproveitamento alimentar, isso também proporcionando uma melhor forma delas aproveitarem o que elas compram para casa e também, logicamente, em termos de nutrientes. Customização de sandálias, o que eu mencionei, e o outro de material reciclado, né, com o pessoal também que é voluntário no projeto. E aí, numa dessas reuniões que a gente faz, que eu mencionei lá em Brasília, essas mulheres deram depoimentos fantásticos. Apenas a de Roraima não conseguiu ser liberada, o juiz não permitiu a saída da prisão, mas elas fizeram falas muito emocionantes. E essas falas, ao final, como eu escrevo também para teatro, eu compilei-as e transformei nessa peça que vai ser apresentada no Fórum Internacional, em novembro, em Brasília, que, inclusive, eu coloco elas como autoras, eu apenas editei, e, justamente, assim como o projeto que eu tentei mostrar, essa realidade norte-nordeste, essas falas são muito recorrentes. Então, se a gente pega alguém lá de Sergipe, vai ser muito parecido com o do Piauí, Tocantins, e assim sucessivamente. Por isso que eu não nominei, porque pode ser de qualquer uma delas, integrantes do projeto. Aí, o que eu fiz? Eu queria batizar com algo que elas se sentissem também motivadas e mexesse com a autoestima. E então as personagens são pedras preciosas, que é assim que eu as vejo, e tenho certeza que boa parte das minhas colegas gestoras de projeto também. Então, a gente tem turmalina, ametista e por aí vai. Então, eu espero que vocês estejam presentes no fórum para também testemunhar. Algumas delas eu fiz como recorte, que certamente Paulo Freire gostaria muito de lê-las. Por favor.